Glória a Deus. Paz do Senhor, amados. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho que escreveu Marcos. Quero pedir para nosso irmão um pouquinho mais de retorno, irmãs, se possível, fazendo um favor. Evangelho de Marcos. Vamos abrir lá no último capítulo de Marcos. Marcos capítulo 16, e o verso de número 15, e o verso de número 16. Marcos 16, verso 15, e o verso de número 16. Diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Glórias a Deus. Horário reduzido, mensagem também reduzida. Mas as bênçãos de Deus não é reduzida, amados. Então, nós que estamos aqui presentes, aqueles que estão acompanhando, as bênçãos do Senhor, elas não diminuíram, elas continuam grandes. E nós podemos tomar posse dela nesta noite, através desta adoração que nós estamos prestando a Deus, através deste culto, desta palavra, em nome de Jesus. O tema que eu quero pregar nessa noite, que eu quero ministrar, em rápidas palavras, é preciso que haja uma diáspora. É preciso que haja uma diáspora. O que é diáspora? Diáspora é um grupo, uma massa populacional se deslocando de um único ponto para vários pontos. Isso é uma diáspora. Seria o mesmo que uma dispersão. Então, repetindo, um conjunto de pessoas, uma massa populacional se dispersando de um único ponto para vários pontos. Quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, ele foi sepultado em um sepulcro novo, onde José, um homem rico de Arimateia, tendo o sepulcro e pedindo a Pilatos o corpo de Jesus, colocou Jesus, sepultou ele naquela gruta. Era uma rocha, eles faziam um tipo de caverna, uma rocha, e utilizavam como o sepulcro. E na porta do sepulcro era comum colocar uma pedra grande e pesada, fazia parte do costume deles. E José de Arimateia, pegando o corpo de Jesus, então, colocou naquele sepulcro, sepultando a Jesus, e uma grande pedra foi arrolada ali na porta, na entrada do sepulcro. Os principais dos sacerdotes e dos fariseus, eles foram ter com Pilatos, pedindo para que Pilatos colocassem guardas ali na porta do sepulcro, porque eles achavam que os discípulos poderiam vir a roubar o corpo de Jesus no terceiro dia, e então proclamar que Jesus havia sido ressuscitado. E o que Pilatos fez? Ceder. Pilatos então permitiu que os principais dos sacerdotes e dos fariseus colocassem então guardas ali, e eles colocaram guardas, para que guardasse a porta do sepulcro. E então no terceiro dia, Marta, Maria, mãe de Tiago, Maria Madalena, algumas mulheres, Salomé, foi até o sepulcro com especiarias para ungir o corpo de Jesus. Mas quando chegaram lá, deram-se com o que havia ocorrido, algo espiritual aconteceu. O que aconteceu, que nós podemos ver nos evangelhos, que um anjo com vestes brancas, em forma de relâmpago, ele desceu do céu, abriu a porta do sepulcro. Os soldados ficaram como mortos, a Bíblia diz, ficaram atônitos, e o anjo sentou na pedra. Quando as mulheres avistaram o anjo falou com elas, dizendo: vocês procuram aquele que foi crucificado? Ele não está presente, porque ele já ressuscitou. E então os principais dos sacerdotes e dos fariseus receberam os soldados que estavam de guarda, e os soldados relataram a eles dizendo: olha, aconteceu isso e aquilo outro. E então eles subornaram os soldados dizendo: digam para todos que vocês dormiram, e durante a noite os discípulos vieram e roubaram o corpo. Falem isso. E até por muito tempo essa mentira perdurou e bastante. Isso nós encontramos ali no Evangelho de Mateus.
Então, quando as mulheres foram e avisaram os apóstolos, e ali eles correram até o sepulcro, Pedro foi até o sepulcro, e ele viu que não estava mais o corpo ali, mas estava apenas ali o manto, aquilo que havia sido enrolado sobre o corpo de Jesus. E então todos eles, os apóstolos, os discípulos, eles começaram a temer, porque começou a ocorrer dentro de Jerusalém, ali nas cercanias, dizendo que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. E com medo da multidão, com medo dos fariseus, dos sacerdotes, das autoridades, eles vieram a se trancar, a se trancafiar em um local, em um cenáculo, com medo, por causa daquilo que estava sendo dito afora, e por causa do medo de não querer sofrer a perseguição e a retaliação deles, eles ficaram ali, esperando algo acontecer. As portas estavam trancadas, não dava para entrar no lugar, mas Jesus, ele adentrou o local, porque ele não era o Jesus carne, não era o Deus que fez carne ali, aliás, não era a carne presente, mas já era o Jesus com um corpo glorificado. Então a grandeza de Deus estava sobre ele de maneira total. O que ocorreu lá na carta aos Filipenses, quando o apóstolo Paulo diz que Jesus, ele deixou a sua glória e se fez carne, Deus se fez carne e habitou entre os homens, aquilo já tinha passado, não era mais carne presente, mas era um corpo glorificado. Por isso Jesus conseguiu passar por aquela porta, mesmo ela estando trancada. Os discípulos ficaram com medo, mas quando viram Jesus chegando, Jesus disse: paz seja convosco. Eles estavam aflitos, estavam amedrontados, estavam ali perplexos, estavam com medo, desesperados. E naquele momento, no momento de desespero, Jesus adentrou o local e disse: paz seja convosco. Quem sabe você se encontra em um momento como esse, desesperado, aflito, dores e mais dores e dificuldades, mas nessa noite, através dessa mensagem, Jesus está falando conosco, está falando com você: paz seja convosco, porque somente Jesus pode nos conceder a verdadeira paz. Não importa quão grande seja a luta em que nós estamos travando, o mais importante é a paz de Cristo em nossas vidas, através da comunhão para com Ele. Enquanto Jesus estiver em nossas vidas, o mundo pode estar desabando, meus amados, mas nós estaremos firmes no Senhor, porque é o Senhor que nos guarda e nos livra. Bendito, exaltado seja Deus. Mas o tema da mensagem não é paz, o tema da mensagem é que é preciso que haja uma diáspora, porque a tranquilidade demasiada, ela clama por uma diáspora, ela clama por isso. Lá em Lucas 24:49, está escrito assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Jesus, quando adentrou o cenáculo e ali falando com os discípulos, ele disse isso, Lucas 24:49, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de poder. Os discípulos obedeceram, eles ficaram em Jerusalém, para que eles viessem a ser revestidos de poder, até que no dia de Pentecostes, eles foram revestidos do poder. O Espírito Santo veio sobre eles, batismo com o Espírito aconteceu, pessoas falando em línguas estranhas, em línguas repartidas como fogo, foi algo maravilhoso. Pedro pregou, milhares de almas aceitaram a Jesus naquela pregação, foi algo lindo, algo maravilhoso o que aconteceu. Mas Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E depois é o verso que nós lemos em Marcos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. O que os discípulos fizeram? Continuaram em Jerusalém, já haviam sido revestidos de poder e permaneceram em Jerusalém. Em outras palavras, eles estavam se acomodando. Foi necessário que viesse sobre eles uma diáspora, uma perseguição, que então culminasse numa diáspora, porque todos estavam ali em Jerusalém, já tinha sido revestido de poder e estava tudo bem, mas o evangelho não estava sendo pregado em outros lugares. Então Deus permitiu que Estevão fosse martirizado.
E através do martírio de Estevão, veio que a perseguição contra os cristãos. E então ocorreu a diáspora, a dispersão. Por causa da perseguição, cada cristão correu para um lado. E aonde cada cristão e cada família chegou, o evangelho começou a ser pregado, a ser propagado. A obra de Deus, amado, ela vai acontecer quando nós não estivermos acomodados. Nós queremos que a obra de Deus aconteça em nossas vidas e através das nossas vidas, mas muitos, infelizmente, estão vivendo uma vida acomodada. Então a obra de Deus não acontece. Mas quando nós saímos deste ambiente de tranquilidade, desta bolha que nós criamos para nossas vidas, então a obra de Deus começa a acontecer. É mais confortável ficar na minha cama na madrugada do que levantar e dobrar meu joelho para orar. É mais confortável sentar à frente da televisão, assistir um programa de qualquer canal, do que ler a Bíblia Sagrada. Sim, é mais confortável, mas é mais acomodado para mim. Mas a obra de Deus não acontece na minha vida, e nem através da minha vida, se eu estiver acomodado. Mas quando eu saio da bolha e começo a cumprir aquilo que é a vontade de Deus, então a obra de Deus acontece em minha vida, em minha família e através da minha vida, e o nome do Senhor Jesus é glorificado. Aleluia, glória a Deus. Enquanto nós estivermos acomodados, dificilmente vai acontecer alguma coisa em minha vida, ou através da minha vida. A diáspora, ela trouxe benefícios para o reino de Deus. Tiago, Pedro e o escritor aos Hebreus, por exemplo, eles escreveram aos crentes da diáspora. Esses livros provavelmente não teriam existido se não houvesse a diáspora, porque o endereço dessas cartas foram aos crentes da diáspora, aqueles que haviam sido dispersos. O apóstolo Barnabé, por exemplo, ele era também um fruto da diáspora. Ele foi atrás de Saulo, que estava em Tarso, para pregar em Antioquia, por causa do que? Da diáspora. E durante 2 anos eles fizeram e cumpriram a obra de Deus ali. Tudo isso ocorreu por causa do que? Da perseguição. Em Atos 11, 19 e 26, membros da dispersão levaram o evangelho a Fenícia, a Chipre, Antioquia, lugares longínquos, por causa do que? Da diáspora. Se não houvesse a diáspora, a perseguição, a dispersão, a obra de Deus não aconteceria. Então muitas das vezes é necessário que Deus permita coisas em minha vida, para que eu saia do meu ambiente tranquilo, e comece a buscar ao Senhor como Ele quer que eu o busque. Deus, Ele quer abençoar a minha vida e a sua vida, mas para isso, muitas das vezes, Ele tem que permitir a luta e a dificuldade, para que eu volte a orar, para que eu volte a consagrar a minha vida, para que eu volte a me alimentar da palavra de Deus, e estar mais perto do Senhor. Tudo isso, amado, é para o nosso próprio benefício, e o que nós estamos vivendo hoje é uma vida mais acomodada. Como o pastor disse aqui, eu quero pegar a rabeira, né, no que o pastor falou, pegar carona. Sentir a presença de Deus aqui em um ambiente como esse é diferente de participar de um culto através de uma live, de um celular, é diferente. Ah, irmão, então eu não vou participar mais da live porque você disse que não é bom. Não estou dizendo isso, estou dizendo que é diferente. É óbvio, melhor você fazer isso do que participar de nada, né? Mas se puder estar aqui, é melhor ainda. Porque buscar ao Senhor, amado, não é fácil. Jesus, Ele não nos chamou para uma colônia de férias, Ele nos chamou para sermos perseguidos. Por isso Ele disse: bem-aventurados sois vós, quando por causa de meu nome forem perseguidos. Jesus não nos chamou para uma vida de tranquilidade, mas para uma vida de luta, de batalha. Porque seguir as pisadas de Cristo é passar por momentos de perseguição. Mas não se preocupe quando você for perseguido, porque por causa, ou através, ou depois da perseguição, sempre virá a bênção e a vitória do Senhor sobre a vida da sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Então tudo aquilo que você viver de perseguição, de luta, se você está nos caminhos e na vontade do Senhor, fica tranquilo, porque é Deus no comando, é Deus traçando a rota, é Deus dirigindo, é Deus guiando. E quando Deus está na obra, Deus está
no negócio, como dizem, amado, não tem como dar errado. Se Jesus estiver dormindo no seu barco, ainda que ele esteja dormindo, digamos assim, você não vai afundar, porque Jesus, ele está no seu barco. Ele pode não estar ali fazendo as coisas que você gostaria que fizesse, mas ele está presente, e isso é o melhor. Quando Deus disse para Moisés: ó Moisés, não estarei junto com o povo, mandarei um anjo. Moisés falou: então a gente não vai. Eu quero que o Senhor esteja conosco, porque quando Deus está presente, amado, é diferente. Você pode se montar de um arsenal de sabedoria e capacidade humana, mas se Deus não preparar a vitória para você, em vão você prepara os cavalos para a batalha. É vão, é tudo em vão. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Você pode fazer o que tiver que fazer, o que está nos seus limites, ou tentar fazer além dos seus limites. Se Deus não estiver naquilo, não vai dar certo. Mas quando Jesus está presente, ainda que pareça que não vai dar certo, vai dar certo, porque o nosso Deus é o Deus da guerra, o Deus da vitória, e Ele nunca perdeu uma batalha, Ele não vai perder a sua também. Bendito seja o Senhor, aleluia, glória a Deus. É preciso que haja uma diáspora, porque a diáspora, ela provocava o quê? A dispersão. Fazia com que o cristão saía da sua bolha, que foi criada por ele, da sua tranquilidade, para viver uma vida de luta, de batalha, de guerra. E através da guerra ele alcançava a vitória da parte de Deus. Atos capítulo 1 verso de número 8 está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Se não houvesse a diáspora, Filipe não teria saído de Jerusalém. Filipe pregou e evangelizou toda a Samaria. Ele encontrou o etíope, pregou para o etíope levou para a África o que é a mensagem de Cristo. Ele chegou em Cesareia e também evangelizou. Então o evangelho de Cristo foi para lugares longínquos através da diáspora. A diáspora, ela trouxe o cumprimento da vontade do Senhor, porque Deus, Ele nos aperfeiçoa, Ele aperfeiçoa a sua obra através da perseguição que nós passamos. Porque se nós formos ver na história da igreja, a igreja sempre passou por perseguição. Em 303 depois de Cristo, Diocleciano, um dos imperadores de Roma, ele decretou que todas as Bíblias, todas as escrituras cristãs fossem queimadas. Ele perseguiu os cristãos, lançava os cristãos dentro dos templos e queimavam, matavam todos vivos ali queimados. Todo lugar que se dizia lugar onde os cristãos se reuniam para louvar e adorar e cultuar a Deus, era destruído. Se apontasse o lugar e falasse: ó, ali os cristãos se reúnem, então ele falava: destrói, queima, destrói tudo. Perseguiu a igreja. Mas Diocleciano, ele não imaginava que em 313, ou seja, 10 anos depois, um imperador chamado Constantino iria se arrepender da sua vida mundana e ia se converter ao cristianismo. Constantino foi o imperador que se converteu ao cristianismo. Ele aboliu o culto pagão em Roma e decretou que o culto cristão agora poderia ser realizado. Interessante que 90 e poucos anos depois, em 391 depois de Cristo, o cristianismo era a doutrina oficial, aliás, a religião oficial de Roma. Nero não imaginava isso. Nero, em 37 depois de Cristo, perseguiu a igreja. A história conta que Nero, ele queimava os cristãos, colocava em postes ali no seu jardim, tacava fogo neles e deixava para clarear o seu jardim. Lançava os cristãos para os cães se alimentarem, queimavam os lugares com os cristãos dentro, perseguiu os cristãos. E Nero não imaginava que muitos anos depois, toda Roma, inclusive o imperador, seria cristão. Tito, em 79 depois de Cristo, que inaugurou o Coliseu, ele jogava os cristãos na arena para que os leões viessem a devorar os cristãos. Tito foi o comandante que adentrou em Jerusalém no ano 70 e
destruiu Jerusalém, destruiu o templo que Herodes havia construído, reformado, destruiu a muralha. Foi uma matança, uma chacina generalizada, cumprindo a profecia de Cristo, dizendo: não deixará, não ficará pedra sobre pedra. Quando o templo foi destruído, o ouro que existia no templo, na decoração do templo, foi derretido e foi ali vinculado às pedras e todos os destroços. E as pessoas da época, elas destruíam as pedras para extrair o ouro, para roubar o ouro que estava derretido sobre as pedras e entre as pedras, assim se cumprindo a profecia de Cristo, dizendo: não ficará pedra sobre pedra. Tito, que foi o comandante desta chacina, que foi o imperador e que jogou os cristãos para os leões ali no Coliseu, não imaginava que em 313, bem posteriormente ao seu reinado, estaria Constantino, um homem que se converteu ao cristianismo e que fez de Roma o principal ponto da religião cristã. Domiciano, que também se levantou em 96 depois de Cristo contra os cristãos, que aprisionou, levou João prisioneiro na ilha de Patmos, não imaginava isso. Por quê? Porque a perseguição na mente desses imperadores era para fazer com que os cristãos se calassem, acabassem com a religião cristã, acabassem com o evangelho e com a mensagem de Cristo. Mas não tem como parar a obra de Deus. Quando Deus está fazendo a sua obra, não importa o que o homem faça, ainda que o diabo se levante, ao invés de parar, o que vai acontecer é que ele vai se propagar ainda mais. Se alguma perseguição se levantar contra a sua vida, saiba que você tem um Deus, e é este Deus que está no comando de tudo. Ainda que o mal pense que está te derrotando, na verdade você está sendo ainda mais fortalecido, para que o Senhor concretize a obra na sua vida, e o milagre aconteça. Aleluia! Oh, glória a Deus. Bendito, exaltado seja o Senhor, aleluias. Ainda que o diabo tente parar a obra de Deus, ela vai continuar. Por isso teve que haver perseguição na igreja antiga, amados. Se não houvesse a diáspora, o evangelho não teria alcançado lugares longínquos, não teria ido além. Mas ali em 391 depois de Cristo, quando o evangelho era a religião oficial de Roma, aconteceu o contrário, porque antes quem perseguia os cristãos eram os pagãos. Mas nessa época, muitas pessoas que eram adeptas da religião cristã, mas que não tinham se convertido verdadeiramente, mas eram simpatizantes da religião cristã, começaram a perseguir os pagãos, ao contrário. Então, enquanto antes os pagãos perseguiam os cristãos, agora os cristãos, os adeptos da religião cristã, agora perseguiam os pagãos. Muitos templos foram convertidos em templos cristãos. Muitos pagãos, eles se convertiam ao cristianismo só de boca, de aparência, porque eles não queriam morrer. Então eles viravam cristão, falando: não, agora eu sou cristão. Mas na verdade ele não era, ele era pagão ainda. Mas ele falava isso porque ele não queria morrer. Ele tinha medo da morte, da perseguição dos adeptos da religião cristã, dos que não tinham se convertido de verdade, porque o cristão convertido de verdade, ele não persegue ninguém, ele prega o evangelho. Mas estes perseguiam os pagãos, e para que os pagãos não viessem a ser mortos, olha, agora eu sou cristão. Aí muitas questões paganistas foram mescladas com o cristianismo na época. A adoração a muitas coisas que eram vinculadas diretamente ao paganismo, eles jogaram para a igreja cristã, falando: não, eu estou fazendo isso aqui, mas estou fazendo para Jesus, tá? E na verdade era uma prática paganista. Então a igreja, ela começou a ficar já não com aquele cristianismo verdadeiro, e o Senhor teve que permitir de novo a diáspora. Foi aí que Deus levantou os reformadores, como Martinho Lutero, João Calvino, John Wycliffe, Jan Hus. Ele foi queimado vivo pelos próprios adeptos da religião cristã. Não foi o paganismo que queimou Jan Hus, que foi um reformador, mas foi os próprios adeptos da religião cristã da época. Queimaram ele vivo. E o interessante é que quando ele estava sendo queimado, ele não murmurou contra o Senhor, mas ele louvava e cantava louvores a Deus.
Este homem, ele profetizou dizendo: um ganso está sendo morto hoje. Para quem não sabe, o nome dele significa ganso. Mas virá um cisne que vocês não poderão queimar. E 100 anos depois veio quem? Martinho Lutero, o qual foi laçado como Jan Hus para ser queimado também, mas Martinho Lutero não foi queimado. E estas reformas, elas vieram para o quê? Para que o evangelho continuasse a seguir, amado, e a chegar em mim e a você. Então Deus cuidou de tudo isso, olhando para as nossas vidas, para a sua vida, para a sua salvação. Jesus morreu na cruz do Calvário, olhando para quem? Para mim e para você. Então todo o agir e a obra de Deus, desde a fundação do mundo, porque a Bíblia diz que Jesus, ele foi morto, é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, foi visando a minha vida e a sua. O que Deus fez até aqui é em prol a sua alma, é em prol a sua vida. Por isso é necessário que haja uma diáspora, é necessário que haja perseguições. Os problemas que você vive, que você passa hoje, é necessário passarmos, porque só assim nós vamos orar, só assim nós vamos buscar a Deus e viver a vida voltada ao Senhor, porque senão nós estaremos acomodados, esperando em um dia como esse apenas para assistir um culto. Não digo somente no lar, mas muitas das vezes dentro do templo. Estamos na igreja, mas estamos assistindo e não estamos cultuando. Mas quando passamos por perseguição, nós saímos da plateia e nos colocamos na posição de adoradores. Bendito seja Deus. Coloque-se de pé nesse momento, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor por este momento, por esta ocasião que o Senhor concede-nos para aprendermos da Tua Palavra. Obrigado, ó Deus, por aprender um pouco mais do Teu Evangelho, da Tua vontade e verdade para com as nossas vidas, Senhor. Abençoe cada um dos Teus filhos, Pai. Nos ajude, Senhor, para que, se for preciso vivermos e passarmos por uma diáspora, nós possamos estar na Tua vontade, passar pela luta na Tua vontade, pelo fogo e pelas águas na Tua vontade, porque nós sabemos que ela não vai nos afogar e o fogo não queimará sobre nós, porque nós estamos na Tua vontade. Abençoa os Teus filhos e nos ajude, Senhor, a vencer tudo aquilo que o diabo lançar e tentar contra as nossas vidas, para que possamos, ó Senhor, sermos vitoriosos, não para o nosso enaltecimento, mas para a honra e glória do Senhor Jesus. As palmas louvem ao Senhor Jesus nessa noite, aleluia.